Boa noite a todos, boa noite. Queria primeiro saudar a presença de todos. Eu acho muito importante a gente ter um número tão interessante de pessoas para discutir uma situação, um momento tão delicado, politicamente e, digamos, filosoficamente, do nosso contexto, do nosso cenário. Eu queria, antes de dar início aos trabalhos, chamar a professora Maria Alice para realizar um convite para vocês. Por favor. Obrigada, Tó, pelo espaço. Pedi para o Cafil dar esse espaço porque eu faço parte de um grupo chamado Hoje, Observatório de Justiça Ecológica, junto com o pessoal do Direito. E a gente está organizando no final do ano, agora dia 7 e 8 de dezembro, um congresso internacional de direitos animais. Então eu gostaria que o pessoal da filosofia também participasse, né? Porque o ano passado ficou muito com o pessoal do direito, mas eu sou uma das organizadoras, então eu gostaria que tivesse também um público filosófico. E vocês podem também enviar os trabalhos para os grupos de trabalho, né? Já estão abertos e mais informações tem na página do Hoje, do CCJ, ou também podem me enviar um e-mail ou um e-mail para o Hoje, né? Que é hoje.ufsc@gmail. Outro recado, também junto com Hoje eu realizo um grupo de estudos sobre direito animal, ética ambiental e ética animal, né? E a gente vai ler uma coletânea de livros em inglês. Tem Francione, Steven Wise, Peter Singer, vários filósofos importantes sobre a temática, sobretudo sobre a temática de direitos, né, dessa categoria de direitos. Os encontros vão acontecer aqui no NEFPO, né, sempre que possível, às quartas à tarde, quinzenalmente. Então, fica o convite para quem quiser participar também. O último convite na abertura desse grupo de estudos, a gente vai realizar um evento quarta-feira que vem, lá no CCJ, das 10 da manhã ao meio-dia, com uma advogada que trabalha no Sea Shepherd, né? Ela faz parte da ONG, e a gente vai falar sobre os berçários das baleias. Assim. Então, espero que vocês participem. Obrigada. Obrigado, Maria. Bem, pessoal, meu nome é Thor, eu estou aqui representando a Comissão de Articulação Política da Frente de Luta pela Filosofia. Essa frente é uma organização, uma mobilização política que surgiu depois, foi constituída depois da nossa última assembleia, da quarta-feira passada, e foi uma assembleia extraordinária chamada pelos estudantes de filosofia para discutir a greve. Né? Nosso contexto, nós temos aqui no CFH mais de 90% dos cursos paralisados, alguns com professores, outros só pelos estudantes, por não terem condições de continuar o semestre letivo. Em decorrência disso, a gente discutiu na última assembleia com um representante do Comando Unificado da Greve, um docente, que nos explicou o contexto, né, nacional, local, e a gente também escutou alguns colegas dos cursos, que são nossos vizinhos, de como estava a situação deles em greve estudantil, né? Depois de uma reflexão e um debate, nós decidimos não deliberar por greve estudantil, mas sim por uma paralisação filosófico-cultural. O que seria isso? Seria constituir uma frente de luta que iria estabelecer um calendário com atividades, atos, debates, que a gente pudesse criar espaços, criar mecanismos de participação e de informação dos estudantes de filosofia. Então, essa aula pública de hoje faz parte do calendário. A nossa primeira aula pública foi ontem, foi com o Gregory, que é um doutorando em História. A gente teve uma aula sobre um filósofo anarquista chamado Hakim Bey, e um livro dele chamado Tais, Zonas Autônomas Temporárias, que discutiu sobre a crítica de representação política e como outras formas de se organizar, de mobilizar politicamente. Hoje a gente vai discutir a aula pública que tem o nome de Filosofia entre a Revolta e a Apatia Política. Né? Por quê? Primeiro eu queria fazer um breve contexto por que o tema. Né? A gente sente, a gente respira ares, ao mesmo tempo, no CFH, de revolta. A gente vê debates acontecendo, assembleias, espaços de discussão, e ao mesmo tempo a gente vê um grande comodismo, uma grande apatia
uma grande falta de mobilização, até mesmo repressão àqueles que se insurgem, àqueles que se decidem mobilizar. Então a gente queria discutir com professores do departamento, com professores em greve e também com professores que tiveram, de certa forma, algum histórico de movimento estudantil da UFSC, da filosofia, para discutir quais seriam, talvez, as possibilidades de construção política, filosófica, né? Possibilidade de construir espaços de discussão com os estudantes, porque isso é tão difícil. Porque o engajamento, que é tão histórico na história da filosofia, que beira desde Sócrates até filósofos mais engajados como Sartre, como Chomsky, como os frankfurtianos, porque isso não acontece com o nosso departamento. Porque a gente ainda tem que estar presente todo dia num ambiente como se nada estivesse acontecendo ao nosso entorno. Porque a gente tem que receber do departamento um silêncio institucional como se tudo estivesse acontecendo. Então, essa aula de debate vai ser, ao mesmo tempo, uma forma da gente conseguir certo arsenal teórico, debate teórico sobre a situação, mas, ao mesmo tempo, um repúdio aos setores conservadores desse departamento que impedem, ou melhor, assediam os estudantes que se resolvem ou se organizam, de certa forma, para discutir a situação estudantil. Então, feito esse preâmbulo, eu queria agradecer o convite do professor Nestor Rapkost, que é o diretor do Centro de Ciências da Educação. Queria frisar que a gente convidou 4 professores do departamento de filosofia, todos tinham compromisso, menos o professor Delamar, que está aqui presente, disposto a participar, mas não na mesa. Além disso, queria ressaltar que o professor Nestor participou tanto como estudante, tanto como docente do departamento de filosofia, então ele vai ser uma espécie de um momento muito proveitoso para a gente fazer uma espécie de balanço do momento político na época que ele era estudante e do momento político que a gente está vivendo agora. Então, queria passar a palavra para o professor Nestor, agradecer mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade, ao mesmo tempo o engajamento, e queria desejar a vocês uma boa aula e depois a gente vai estar aberto a debates. O Rafael vai pegar as inscrições, então só levante a mão que a gente vai escrever. E é isso. Obrigado, gente, por vocês e o Nestor. Bom, boa noite a todos. Eu, lamentavelmente, tenho uma voz limitada. Eu não vou conseguir, talvez, fazer ouvir lá nas últimas cadeiras. Vou tentar falar com um certo esforço. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que foi encaminhado pelos estudantes, pessoalmente, particularmente de Cláudio Luna, né? Acho que com uma motivação muito interessante, né? Pelo menos no meu entender, estaria marcado por uma característica particular dos movimentos políticos que se vivem nesse país, que é exatamente uma grande dificuldade de compreender todo o quadro que está em jogo e, ao mesmo tempo, perceber de que maneira melhor se poderia tomar um posicionamento em termos de rumos de uma nação, em termos de rumos de uma instituição como a Universidade Federal de Santa Catarina, em termos de rumo de instituições acadêmicas como departamentos, né, como movimento estudantil, movimento de técnicos e professores. Enfim, eu acho que tem caracterizado talvez essa demanda uma espécie de desconforto muito amplo, né? Um desconforto que gera, sem dúvida, questionamentos que nem sempre podem ser respondidos. Alguns a gente pode tentar enfrentá-los, mas as respostas em plano da política não são tão simples quanto equações matemáticas. O que eu me propus, quando foi feito o convite, é tentar pensar um pouco, comparativamente, um momento da história que eu vivi como estudante dessa universidade, um momento muito particular da história desse país, que é o momento da ditadura militar, que todos bem conhecem, né? E tentar ver se isso, de alguma maneira, permite pensar a forma como vocês estão questionando a própria estrutura institucional, o próprio funcionamento de um departamento, a própria filosofia, né, atualmente, que se trata disso. Né? Então, eu não preparei de fato uma fala, porque não é nem o meu objetivo fazer aqui uma aula, no sentido forte do termo, mas
ter talvez uma coisa mais direta, uma boa conversa a partir de alguns elementos que eu vou colocar para vocês em função dessa demanda, dessa experiência. Como eu disse a vocês, eu fiz parte de uma geração de estudantes que viveu um período cruel da ditadura militar nesse país. Isso significa que estávamos no final, no meu caso particularmente, final dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, portanto, justamente o período de abertura política, de afrouxamento da ditadura militar, mas ainda é um regime muito forte. É evidente que, naquele momento, era uma situação em que a vida dos estudantes era muito complicada, tanto quanto a vida de professores, especialmente professores de departamentos de filosofia no Brasil. Vocês sabem que, naquele momento, muitos professores foram expurgados, presos, enfim. Né? Sobre a filosofia, houve uma violência muito grande no sentido de não permitir a ação dos próprios professores ou dos filósofos que naquele momento estavam atuando no Brasil. No caso particular da nossa universidade, o nosso departamento, no período, curiosamente, era comandado, eu digo comandado porque era comando mesmo, né? Não era dirigido, era comandado, não era chefiado, era comandado por um professor. Esse é o único professor que eu falarei no nome dos outros, se tiver que fazer comentário, eu retirei o nome. Está certo, por respeito aos colegas e um procedimento ético, eu acho bastante coerente. Mas este professor eu falarei. Chamava-se professor Bianchini. O professor Bianchini, ele tanto pertencia à igreja, à cultura metropolitana, quanto era capelão do exército. Este professor ficou como chefe de departamento, e eu não tive a oportunidade de experienciar nenhum outro chefe de departamento, a não ser o professor Bianchini. Ele ficou no departamento por 12 anos. Ele entrou praticamente no momento que a ditadura militar se instalou e saiu praticamente quando as coisas estavam afrouxando. Então, uma grande parte de alunos de filosofia daquele período, dos anos 60, 70, começo dos anos 80, tiveram um único chefe. Isso é muito curioso porque, primeiramente, você tem alguém que está aqui e tem essa dupla situação, né? Religioso, militar, chefe de um departamento de filosofia, num regime militar. Então, vocês imaginam minimamente as consequências que isso pode ter tido na vida daqueles professores que aqui lecionavam. Né? O controle era praticamente total. Tudo que se pensava, o que se dizia em sala de aula, o nosso chefe de departamento sabia. E, além de saber, informava o sistema. Imagino que os meus ex-professores era muito difícil falar sobre certas coisas e partilhar com os alunos uma avaliação mais precisa, mais, digamos, filosófica sobre o momento político que vivíamos. Era mais tranquilo dar aulas sobre os filósofos e esquecer que estávamos vivendo aquele momento. E isso era uma peculiaridade das nossas disciplinas. Né? O mundo estava ali, né? Submetido a um regime militar, e aqui nós pensávamos, mas não pensávamos sobre aquilo que estávamos vivendo. Isso era terrível. Como estudante, isso nos angustiava muito. Primeiramente, nós gostaríamos de ter este lado da situação política do país sendo tratado em classes, mesmo que não estritamente na disciplina, mas pelo menos abordado de uma maneira ou de outra, porque nós queríamos entender aquilo que se passava. E essa possibilidade só acontecia por parte de um ou outro professor. Os professores que se dispunham a pensar nisso eram uma minoria naquele momento do departamento. Havia evidente também aí, naquele momento, um contingente muito grande de ex-padres que assumiram a cátedra de filosofia. Então também tinha todo esse lado que, por serem religiosos, tinham uma tendência a abordar predominantemente certos autores mais ligados, né, às bases religiosas. E a nossa ânsia era justo o contrário, de tentar
aprender, compreender, estudar os filósofos que ainda estavam aí. Né? Você citou Sartre. Sartre era vivo na época. Hoje parece que filósofo é coisa de morto. Né? A gente fala tanto dos mortos, filósofos, e às vezes tem pouca atenção para os vivos que estão aí. Felizmente isso hoje é mais presente. Na época, os vivos parecem que não existiam. Estudavam os mortos. Nada contra estudar os mortos, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que havia uma preferência por autores que não estavam atuando na cena filosófica do período. Né? O único autor que nós estudávamos um pouco mais contemporaneamente era Sartre e Merleau-Ponty. Era até ali que a filosofia chegava. E já existiam tantos outros em cena. E era esse tipo de situação que provocava no movimento estudantil uma inquietação muito grande em relação ao que se passava, por exemplo, no departamento de filosofia. Por que outras coisas não são possíveis? Por que não podemos estudar outros? Por que nem podemos reivindicar outras possibilidades de estudos filosóficos? É claro que essas indagações, caminhos foram sendo traçados. Movimentos ocorreram. Um dos primeiros movimentos, em termos organizativos, que fizemos na época, foi a criação do Centro Acadêmico de Filosofia, que não existia. Nós tínhamos uma estrutura estudantil que era pautada, estruturalmente ela era articulada a partir dos diretórios de centros, né? Depois o diretório central. Cada centro tem o seu diretório e o diretório central que é o atual DCE. Como essa articulação política também era muito difícil, dura, viabilizava às vezes as ações dos estudantes, os estudantes que tomavam um aparelho, fazendo aquilo ali, uma estrutura de poder que inviabilizava também muitas lutas políticas, a saída naquele momento foi criar entidades autônomas dos diretórios. Isso começou a ocorrer nos anos 79. O Centro Acadêmico de Filosofia foi o segundo centro acadêmico a ser criado. O primeiro foi o Centro Acadêmico de Sociologia. Depois vieram outros, né? Nós criamos logo no início dessa modificação de posição em relação aos diretórios existentes. Por que eu estou falando isso? Porque naquele momento foi a forma que nós encontramos para nos organizarmos e começarmos a criar saídas para enfrentar essa dificuldade que nós tínhamos tanto no departamento quanto as relações políticas com as outras instâncias, por exemplo, os diretórios, e também, claro, as outras instâncias de poder, né, reitorias, pró-reitorias. Naquele momento, uma coisa que nós tínhamos clareza, esta forma de organização, se bem conduzida, ela poderia criar uma diferença no interior do curso e levar o curso até se olhar um pouco melhor e produzir modificações no seu próprio funcionamento. Era uma crença. Achávamos que era possível. Naquele momento, isso que era uma crença que moveu os estudantes teve uma repercussão no interior do departamento por conta desse chefe do departamento, né? Desfavorável. Houve um combate ao centro acadêmico. Não se aceitava a representação dos estudantes, por exemplo, em reuniões de departamentos, em órgãos colegiados, porque nós não éramos legítimos. Legítimos eram aqueles indicados pelos diretórios. E nós tivemos uma série de episódios em que íamos para participar de reuniões de departamento, onde coisas importantes, por exemplo, a reforma curricular, estavam em pauta e nós não podíamos entrar. Se entrássemos, teve um episódio dessa natureza em que resolvemos entrar. A decisão dos professores, então saímos todos. Então não tinha acordo, não tinha negócio. Isso era ruim, né? Porque a nossa intenção ali não era destruir um departamento de filosofia, destruir professores, não era nada disso. O que queríamos naquele momento era ter um poder de participação e de decisão sobre os destinos de um curso de filosofia. Não muito mais do que isso. E, evidente, nesses destinos incluímos aí uma atualização do campo filosófico, sem dúvida, estudar autores contemporâneos, modificar um pouco a estrutura de organização curricular e disciplinas que estavam fora da estrutura que nos interessava, né?
eu lembro assim, particularmente uma disciplina que nós estávamos juntos, que até hoje ela continua no curso de filosofia como uma coisa um pouco secundária. Na época chamava estética, hoje é filosofia da arte, né? Mas era uma batalha enorme para conseguir que essa disciplina permanecesse no currículo de filosofia. E hoje, quando eu olho a carga da disciplina, eu digo, continua, né? 30 anos depois, por que razões eu não sei, no quadro atual, por que ela está dessa maneira. Naquele período eu entendi perfeitamente. E foi uma longa luta e nunca conseguimos avançar, fazer com que a estética pudesse, ou a filosofia da arte, ter uma carga maior de estudos, né? Entendíamos, inclusive, que a participação do filósofo, do ponto de vista da sua contribuição social, neste contexto de Santa Catarina, que não haviam críticos de arte, o único crítico de arte atuante naquele momento era o Henri Laux, que já morreu há muito tempo, um ótimo crítico de arte. E depois você tinha um vácuo. Então, a filosofia aqui não criava condições para que estudássemos arte, pensássemos sobre isso e criássemos condições para enfrentar o desafio de fazer uma crítica sobre a produção artística e cultural, pelo menos de Santa Catarina, assim como não faziam os historiadores, como não faziam os sociólogos. Quer dizer, havia uma demanda e a universidade não era capaz de responder a essa demanda. Por que a universidade não enxerga aquilo que a sociedade exige dela é uma questão a ser respondida até hoje. Falava aos nossos colegas aqui no encontro que tivemos recente, que se tem uma visão em relação a essa universidade bastante positiva em termos da competência dessa universidade nos vários campos. Mas, ao mesmo tempo, essa visão é acompanhada da ideia de que isso aqui é uma bola fechada, isolada do mundo, que não sente o que acontece lá fora, que não se sensibiliza com o que se passa lá fora, ou se sensibiliza, para aqueles que compreendem, sabem um pouquinho melhor sobre a universidade, se sensibiliza e contribui muito pouco. Então, essa imagem da universidade não é uma imagem recente, é uma imagem que faz parte da forma como nós, historicamente, temos nos relacionado com a sociedade. Uma universidade pública não poderia estar fechada para a sociedade, afinal, é essa sociedade pública que mantém essa universidade pública que espera dessa universidade um retorno. Eu lamento assim, que a Universidade Federal de Santa Catarina não é uma particularidade da Universidade Federal de Santa Catarina, isso é próprio já de uma certa estrutura institucional acadêmica excessivamente endurecida, que não foi capaz de incorporar as dinâmicas sociais no seu próprio movimento de alteração. Ela é muito dura, eu diria, ela é sedentária. Ela não é capaz de se abrir, se modificar na mesma proporção que a sociedade tem se modificar. Né? Claro que a gente poderia analisar várias razões por que isso ocorre, não creio que seja aqui o caso e o momento. Mas gostaria então de voltar um pouco a essa história que eu estou tentando resgatar para vocês, para mim é até bom, né? Rememorar é interessante também às vezes, apesar da minha fraca memória. Mas nesta ação que desenvolvemos de criação de uma entidade que deveria nos representar e nos representou durante pelo menos o período que eu permaneci como estudante dessa universidade, nós conseguimos fazer muitas coisas. E uma das coisas, eu fico muito feliz de ouvir o que o Thor está dizendo aqui, né, que em vez de não sabermos como, se não sabemos muito como fazer, como está aí, pelo menos vamos propor algumas coisas. Vamos lá, vamos organizar aulas, vamos organizar encontros culturais, enfim, vamos encontrar uma saída que nos mantenha vivos e pensantes. Né? Isso é importantíssimo, é fundamental. Né? Nesse sentido, nós começamos a criar saídas. Já que pelo departamento não era possível, nós fomos criar as saídas que julgávamos capazes de realizar. E uma saída que perdurou durante pelo menos toda a minha geração, e depois continuou um pouquinho, que tinha um grande impacto nessa universidade, era a Semana de Filosofia. Nós fazíamos uma semana de filosofia na segunda quinzena de maio. Toda segunda quinzena de maio tinha uma semana inteira de filosofia. O auditório da reitoria, em todas as sessões, lotava.
Naquela época era muito, né? Hoje o auditório é pequeno, você chega lá e parece que não cabe nada, o tamanho da universidade. Mas, na época, aquilo era um auditório enorme. Para você encher aquele auditório era muito difícil. Iam aos encontros dessa semana, nas palestras e conferências, alunos da engenharia, alunos da medicina, da química, da biologia e, claro, do CFH e, fundamentalmente, os alunos de filosofia. E qual era a estratégia, então, que estava desenhada com essa ideia de semanas de filosofia? Primeiro, a ideia de que tínhamos que ter autonomia, já que, como o departamento não era naquele momento possível articular nenhuma ação comum, então faremos sozinho e não queremos saber o que vocês pensam sobre isso. Não nos interessa. Se não podemos conversar, vocês fazem o que vocês acham correto, faremos nós que julgamos mais adequado. Bom, o que nós fazíamos nessa semana efetivamente? Nós trazíamos professores, pensadores que nos interessavam, pensadores, professores de filosofia, com os quais tínhamos contato através dos livros. Se estávamos estudando um livro, nós chamávamos aquele professor, venha cá discutir com a gente este livro. E isso era muito bom, porque vieram pessoas de peso, que hoje as pessoas até ficam minimizando o papel histórico de alguns grandes professores que esse país teve, né? Vou citar a Marilena Chaui, por exemplo. Né? Hoje se fazem críticas tão baixas em relação a Marilena Chaui, tão pobres no sentido, em dois sentidos, pobres politicamente e pobres filosoficamente. Eu, felizmente, tive a oportunidade de ser aluno da Marilena Chaui e fui ser aluno da Marilena Chaui por ter tido a oportunidade de ler todos os livros da época da Marilena Chaui, estudado muito. A gente tinha esse hábito, não pegávamos os livros e fazíamos grupos de estudo. Já que não dá para rolar em sala de aula, rola fora. Tivemos a felicidade também de ter professores aqui que nos estimularam muito, por exemplo, José Nicolau Reck, é bom lembrar. Reck foi um dos professores que, nessas nossas demandas, nós chegamos ao Reck assim, Reck, queremos estudar Nietzsche, queremos montar um grupo de Nietzsche, mas precisamos de alguém que nos introduza para facilitar. Deixa comigo. Reck, colégio, deu um curso, trabalhou com a gente, fez grupo de estudo, trabalhamos Nietzsche um período longo. Né? Mas esses eram raros. Agora, o que decorria disso, né, dando o exemplo de Marilena Chaui, porque como nós víamos Chaui, vamos fazer na semana quem que a gente convida? Claro, vem a Chaui. E havia uma disponibilidade naquele momento, talvez não haja tanto hoje, pela nossa carga de trabalho, que é muito maior do que era naquele momento da universidade brasileira. Hoje estamos submetidos a tantas demandas, né, temos que responder aí a um processo de produção de conhecimento institucionalizado que mais parece uma fábrica de produtos teóricos. Somos operários de conhecimento. Né? Uma certa crítica que uma vez a gente fez a Kant dizendo isso, né? Que ele via Kant como, e não é no sentido pejorativo que ele falava de Kant, né? Via Kant como um operário de conhecimento, pela essa regularidade, pelo rigor, tudo isso. Né? Pudéramos nós ser Kant, né? Somos operários de baixo nível, no sentido que submetidos a um regime tão duro de exploração, nós que somos em tese críticos, nós que compreendemos o que é a sociedade capitalista, nós se submetemos tão facilmente a essa estrutura que eu fico até duvidando da nossa capacidade de fazer a crítica. Pega um exemplo. Se eu fosse perguntar aqui para qualquer colega professor, para o professor Delamar que está aqui, o professor Jason, né? Quanto do nosso tempo é absorvido diariamente em todas as demandas que a universidade exige? Quanto tempo lhe sobra no final de semana, na noite, nos feriados, para você fazer outra coisa? Ele vai dizer que não sobra nada, né? O Jason vai dizer que não sobra nada. Quase tudo é absorvido. Aí eu faço uma comparação simplória, desculpe aqui a comparação, e ela é bastante simplória mesmo, né? O operário da Volkswagen, ele chega às 8, entra na fábrica, sai ao meio-dia, volta às 2 e sai às 6. Ele chega lá, as ferramentas estão lá.
todos os instrumentos para realizar sua tarefa estão lá. Ele vai para casa e ele não vai pensar, naquele seu momento de relaxamento, jantando com a sua família, em resolver o problema da empresa. Ele vai fazer outra coisa, vai encontrar com os amigos, vai conversar, enfim, tem um tempo que é dele. O professor Leomar, o professor Nestor, o professor Jação vão para casa perguntando como é que eles vão resolver amanhã aquele processo, como é que eles vão tomar aquela decisão, como é que eles vão escrever aquele texto para o Congresso, como é que eles vão fazer aquela publicação. Quer dizer, o nosso tempo é um tempo expandido que absorve quase integralmente a nossa vida acadêmica. E quando eu faço a comparação com os instrumentos de trabalho, eu digo assim, a Volkswagen dá uns instrumentos alterados. A professora Delamar, tenho certeza, compra a maior parte dos seus livros, né, professor? Ou seja, tem que, com o seu salário, comprar o seu instrumento para poder trabalhar. O professor Jazão faz a mesma coisa, eu também faço. Nós compramos o nosso instrumento, porque a biblioteca não dá conta de repor e de atualizar tudo. Então não tem saída, pega o seu salário e compra. E aí resulta desse trabalho, desculpe o desvio, eu volto lá para o foco, tá? Eu volto para o foco. Resulta desse trabalho algumas produções, por exemplo, publicações, livros, né? Enfim. E quem é o grupo? Um livro do professor Delamar, do professor Nestor, do professor Jazão? Não. Você produziu de graça, entregou para uma editora que vai extrair mais-valia do seu próprio trabalho, uma mais-valia quase que absoluta, porque eles vão te distribuir alguns livros para que você faça a sua circulação possível. Ora, isso não é uma exploração muito mais cruel? Não poderia dizer que era tão dura assim, porque a fábrica realmente é um negócio extenuante fisicamente, né? Mas, do ponto de vista da lógica da exploração, ela é mais cruel. E olha, nós somos os críticos do capitalismo. Nós, daqueles que falamos aos operários que eles têm que ter consciência de classe, se revoltar contra o modo de produção capitalista e fazer a revolução. Nós, os porta-vozes, nós, os intelectuais. Aí me pergunto, nós vamos dizer aos outros e fazemos nós aqui, na nossa condição de trabalho, com essa condição que realmente está levando a um adoecimento regular da força de trabalho intelectual dessa universidade. O quadro de adoecimento é muito grande, isso já vem pelo menos de 20 anos. Lembro que na greve de 98, que foi a maior greve que nós fizemos nessa universidade, professores, 104 dias, que resultou inclusive no infarto do ministro da época, que era o senhor Paulo Renato, ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso, que inventou uma tal de GED, gratificação de estímulo à docência, que significava o seguinte: se você dá mais aula, a gente te dá uma gratificação. E todo mundo correu atrás de aula, que é a tal da gratificação, que a proporção, não me lembro exatamente agora, mas era mais ou menos 30%, 40% a mais do que o salário. Não te aumenta o salário, te dá uma gratificação para você produzir mais, dar mais aula. Bom, isso cria uma revolta muito grande, enfim, não vou contar os detalhes, mas foi tão violento a situação, né, o enfrentamento, que o Paulo Renato sofreu um abalo. Foi um abalo difícil, independente da figura pessoal do Paulo Renato, mas, enfim, a situação dele de ministro balançou muito. Bom, então, se a gente olha um pouco esse tipo de quadro, né, da nossa condição de trabalho, e aquela que naquele momento já era difícil, que lá detectavam já na greve o processo de adoecimento dos professores pelo excesso, hoje isso se ampliou muito. Como resistir? Vocês poderiam fazer essa questão, né? Por que vocês não fazem nada se vocês sabem que é assim?